Opa, e aí? Meu nome é Max e eu sou especialista em educação e gestão financeira. Eu tenho um canal no TikTok, no YouTube e no Instagram e o meu canal é o ABC do Dinheiro. E hoje eu queria falar sobre as diferenças, de um influencer de finanças e de um especialista em finanças. E por que você deve sempre consultar um especialista, né? Muitos dos meus amigos, aqueles que sabem, que eu tenho um canal, de finanças, alguns tiram sarro, né? Outros acham que é uma bobagem, é, e eu simplesmente não tô nem aí, né? Eu tenho essa questão de fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero e sempre fui assim. Minha mãe sempre me fala que eu era. Minha mãe não, né? Meus tios também sempre me chamavam, eles falavam que eu era um tucudo, né? E o que queria dizer isso? Né? Pode soar um pouco jocoso, mas. E era jocoso mesmo, né? É, mas eu sempre quis impor, né, as minhas vontades ali, e não impor as minhas vontades ao outro, né, mas eu sempre quis seguir as minhas vontades, né, e aí o que acontece? O influencer de finanças, ele é um cara que ele não tem a bagagem financeira, né, ele pega ali um determinado assunto, ele começa a estudar, ele começa a querer aprender aquilo, ele fala sobre aquilo, mas diferente de um especialista, né? O especialista ele tem a bagagem. Eu trabalho desde 2003 em finanças, então eu passei ali por contas a pagar, contas a receber, pelo faturamento, área de custos e todos os departamentos, né? Depois me formei em contabilidade, mas já tinha trabalhado na área fiscal, então trabalhei ali com CFLPs, NCMs, alíquotas, ajustes, colocar ali dentro do padronizar ali os CRMs, né? O que a gente chama de ERPs, né? Então, toda essa parte eu já tinha feito. Então, quando eu entrei na faculdade de contabilidade, que foi na época da pandemia, né? Minha filha estava morando aqui em casa e eu estava trabalhando em Big Four, então estava trabalhando ali 100% home office. Aproveitei que a mãe dela estava trabalhando presencial e minha filha ainda era menor, né? Tinha menos idade do que hoje, né? Hoje ela tem 15 anos, então hoje ela já nem quer estar muito com o pai, né? Ela já tem já os namorados, as namoradas e por aí vai e são escolhas dela e que eu respeito completamente, porque mais do que eu entender que são escolhas dela, eu tenho que entender que eu a amo mais do que qualquer coisa que ela deseje, né? Mais do que qualquer coisa que ela seja. Então, isso tanto faz. Mas voltando para o nosso assunto, né? Sem fugir muito dessa nossa conversa principal. A diferença do influencer de finanças é que ele não entende em profundidade, ele não viveu a finanças, né? Ele lê ali um roteiro, ele entra ali no chat GPT ou sei lá, no Cloud, e aí ele vai lá e, poxa, eu quero falar hoje sobre... e o especialista em finanças, ele vive aquilo, ele sabe aquilo, ele convive com aquilo, ele tem experiência prática naquilo, né? Ele tem vivência. Então, por exemplo, quando eu coloco um assunto, um mote aí para eu tratar, eu não preciso de um roteiro gigante ali para que eu fale. Claro que muitas das vezes eu crio um roteiro para que eu não fique, né, viajando e falando da minha filha enquanto eu estou tentando falar sobre diferenças entre influencer e o especialista, né? E não vive, não fuja muito ali do assunto principal do meu vídeo, mas aqui é vida real. Então eu vivo finanças, né? Eu trabalho desde 2003 e finanças faz parte do que eu sou, faz parte do que eu aprendi, faz parte do que profissionalmente eu vivi e tudo que eu trago aqui para vocês são experiências, são informações que eu tenho na minha cabeça, né? Não são coisas que eu trago do chat GPT, né? E é essa a diferença, né, de um especialista. O especialista ele vive aquilo. O especialista ele tem experiência prática, ele tem experiência de vida em finanças, né? Quando você e é muito perceptível, né? Porque o cara tem uma leitura diferente, né, de alguém que é superficial, né? Você pode chegar para mim aqui através dos meus vídeos ali questionar qualquer outra coisa que eu vou conseguir falar para você, ainda que não seja muito com muita profundidade, né? Porque claro que eu não entendo de todas as coisas de finanças, né? A gente tem
parte legal em finanças, a gente tem a parte internacional, a gente tem a aduaneira, tem o fiscal, tem a contabilidade, tem inúmeros departamentos aí dentro de finanças, né? Então é impossível alguém que seja um especialista em tudo, né? Pelo menos eu acredito que seja impossível, né? Ainda não conheci esse cara, mas eu conheço muita gente que é muito especial e que é muito especialista em finanças, e diferente de querer ser influencer, sabe? Diferente de você querer parecer o que você não é, nós somos. E eu acho que é muito mais importante, sabe? Do que você querer parecer ser. Acho que é muito mais legal você ser e aí você poder mostrar ali com toda a coerência, né? Com toda a sua abertura, né? A sua genuidade, tá bom? Genuidade não, genuinidade? Não, genuidade, é isso mesmo. Tá bom, então era isso. Bom, espero que tenha feito sentido para alguém. Deixe seu comentário, se possível seu like, e também a sua sugestão, tá bom? Nosso canal está aberto para isso. Valeu, muito obrigado. Até o próximo vídeo.